No vídeo de hoje eu vou falar sobre lucratividade. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo, dando continuidade àquela nossa série sobre empreendedorismo. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é essa história de lucratividade. Mas antes de começar nosso vídeo, eu gostaria de te convidar a participar do nosso workshop que vai acontecer no dia 4 de fevereiro. É o Viver de 3D, 100% gratuito e 100% online. Então se você tem a intenção de montar o seu próprio escritório de arquitetura, design de interiores, engenharia ou principalmente estúdio de maquete eletrônica, esse workshop foi feito para você, cara. Vai ter dicas sensacionais de empreendedorismo, marketing digital e muitas outras coisas. Só tem um problema, as vagas são limitadas. Então eu, se fosse você, já clicava agora mesmo, já garantia a tua. Beleza? Bora pro vídeo. Todo mundo deve conhecer um cara chamado Érico Rocha. Quem não conhece o Érico Rocha é o maior nome do marketing digital hoje aqui no Brasil. E esse cara fica falando o tempo todo de uma história de 6 em 7. 6 em 7 significa 6 dígitos em 7 dias, 100 mil reais em 7 dias. Então ele insiste nessa história, em ganhar mais de 100 mil reais em 7 dias. Então esse cara tá falando em ganhar muito dinheiro num espaço de tempo bem curto. Mas o que ninguém conta é que ele tá falando de faturamento, ele não tá falando de lucro. Então nas palestras dele, ele coloca uma galera em cima do palco que fez 6 em 7. E é bastante dinheiro, claro que é, mas ele não tá falando do lucro que aquela galera teve. Conheço um monte de gente que teve que investir 30, 40 mil reais em anúncios para conseguir chegar em 100 mil. Então esse cara não ganhou 100 mil reais, o cara ganhou 60, 70 mil reais. Porra, lucratividade alta, altíssima. Quem conseguiu fazer um número parecido com esse, meu, parabéns, você é foda. Porque a real é que os números não são assim. E o Érico não tá nem aí para lucratividade, ele só olha pro faturamento, porque é um número maior, um número grandão. Só que esse número pode enganar. Aqui no interior de São Paulo é muito comum as pessoas criarem gado, né? E aí eu tive um vizinho que era dono de um frigorífico. Aquele cara, meu, ele transacionava mais de 1 milhão de reais por dia. Só que a margem de lucro dele era em torno de 1%. Então, se o camarada transacionou 1 milhão de reais, o lucro que ele vai ter naquele dia vai ser de quanto? 10 mil reais, tá? São números completamente diferentes. Aquele cara fazia 7 em 1, 7 dígitos em um dia, todos os dias do mês. Só que ele não estava nem aí para esse número, porque para ele o que importa é o lucro que ele teve no final do mês. O faturamento que ele teve no mês inteiro, porra, isso daí para ele é uma... O camarada faturou, sei lá, 30 milhões naquele mês, que o lucro que ele teve foi bem menor, cara. Por que que é ruim, cara, você ter um faturamento altíssimo e um lucro baixo? Porque o governo vai cobrar imposto, não é em cima do seu lucro, vai cobrar imposto em cima do seu faturamento. Você tem que declarar suas despesas, claro que tem, para se manter numa faixa de imposto mais baixa, mas ele vai cobrar imposto em cima do seu faturamento. Então aquele pobre coitado do frigorífico que faturava mais de 1 milhão por dia, ele tá pagando imposto em cima de 1 milhão. Ele não tá pagando imposto em cima de 10 mil reais, tá? Então, para ele, essa discrepância entre faturamento e lucratividade é uma coisa ruim, é uma coisa péssima. Deixa eu te mostrar outro exemplo. Isso daqui é uma franquia aqui da minha cidade, tá? São José do Rio Preto, uma franquia de pizzaria. Começou com restaurante, mas agora os caras têm um sistema de delivery e drive-thru, e eles oferecem franquia. Isso daqui, meu, é um encarte dos caras para divulgar a franquia. Então, se você quiser abrir uma molecada aí na sua cidade, você pode, cara. Eles entregam isso daqui. Olha só, os caras colocaram isso aqui no PDF dos caras. Quer dizer que isso daqui é um número muito bom. Olha que pizza bonita, hein? Vamos lá, tem todos os números dos caras, missão, visão, valores, números. Olha aqui, é isso daqui que eu quero que você veja. Média de 15% de lucro líquido. Para os caras terem colocado isso no PDF de divulgação, quer dizer que 15% de lucro líquido é uma coisa maravilhosa. Então, numa pizza de 40 reais, os caras têm um lucro de 6 reais. E eles estão colocando isso no encarte como sendo um número maravilhoso. Isso pra gente é ridículo. Se eu for pegar um trabalho em que minha margem de lucro vai ser de 15%, eu nem pego. É muito baixo. No nosso nicho, a gente lida com uma margem de lucro de quanto? Quanto é a nossa lucratividade? Vamos parar para pensar. Quais são os gastos que a gente tem? Com material é zero, porque a gente presta serviço. Então a gente não gasta nada com material. Se você ainda plota, beleza, o custo disso é ínfimo. Precisa registrar? Precisa. Mas o custo disso é bem baixo. Tá? Então a gente gasta com internet, com equipamento, folha salarial, e esse sim é o maior gasto que a gente tem.
caso você tenha um time para gerenciar. Se você trabalha sozinho, nem isso você vai ter. Gasta energia elétrica, sabe? É muito baixo o custo que a gente tem para desenvolver esse tipo de serviço. Sim, a nossa lucratividade é altíssima. Chuto que a nossa lucratividade gira em torno de 80% em cima do serviço prestado, se não for um pouco mais. Para a gente, o faturamento e a lucratividade é muito próximo. Faturamento pode ser baixo, mas a lucratividade é altíssima. Você pode ter certeza que esses caras dessa pizzaria, eles têm um corpo de funcionário lutando o tempo todo, lutando diariamente para abaixar o faturamento e aumentar a lucratividade. A luta é essa. E a gente tem isso, o nosso nicho tem isso. Conheço muito pouco nicho que tem uma lucratividade como o nosso, muito pouco. Então, se por um acaso você já encontrou a veia aí no teu negócio, se você já tem um sistema de prospecção de cliente funcionando, se o negócio já está girando, escala. Porque o lucro no nosso nicho é muito alto, cara. A gente está sentado em cima de uma mina de ouro. O problema é saber explorar essa mina. Se você não souber explorar essa mina, aí não tem o que fazer. Mas se você souber, o negócio estoura. Tem uma história que eu queria contar aqui, que é uma coisa que eu vejo muito pouco aqui no Brasil, cara. Teve um momento em que eu terceirizava a parte de modelagem das minhas maquetes. Eu acho que já contei essa história aqui em algum vídeo aqui no canal. Que eu percebi que os clientes se importavam mais com a renderização, com a qualidade dos materiais do que com a modelagem em si. Então eu comecei a terceirizar a modelagem para a China. E aí, que era um escritório, assim, tipo 50 funcionários lá na China, trabalhando somente com maquete eletrônica. Trabalhando com 3D, tá? Vamos colocar 3D, mas o foco dos caras era maquete eletrônica para arquitetura. Eu não conheci nenhum escritório aqui no Brasil com 50 funcionários de maquete eletrônica. Se você conhecer algum, por favor, coloca aqui na descrição que eu preciso entrevistar esses caras, porque aqui no Brasil eu não vejo esse tipo de coisa. Agora, lá na China, os camaradas já ficaram espertos que o lucro era alto, e aí, claro, que eles tinham um corpo de marketing divulgando o trabalho deles no mundo inteiro, né? Tanto é que eu sou brasileiro e acabei contratando os caras. Os caras eram bons, eles perceberam a lucratividade do business e eles estavam sabendo explorar aquilo. Presta atenção naquela coluna do lado, na coluna da lucratividade, porque a coluna do faturamento é traiçoeira. A coluna do faturamento pode te enganar. Você está achando que você está ganhando 100 mil reais em 7 dias, quando na verdade você está ganhando bem menos do que aquilo. Aí você inventa de comprar um carro caro, na hora que vai ver você não tem dinheiro para pagar as parcelas. Então a gente precisa prestar atenção na lucratividade. E para isso você precisa registrar todos os gastos que você tem no seu negócio, tá bom? Registra tudo numa planilhazinha, numa coisa simples, o que for. Vai registrando porque você precisa conhecer a lucratividade do seu business. O faturamento é traiçoeiro, o faturamento engana. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e a gente se vê no próximo então. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.